Olá, nós do canal Clique Cidades pedimos sua colaboração deixando o like e se inscrevendo no canal para que podemos continuar com mais conteúdos de qualidade para você. Obrigado! Salt Lake City é a capital e a cidade mais populosa do estado norte-americano do Utah e sede do condado de Salt Lake. O nome da cidade é muitas vezes abreviado para Salt Lake ou SLC. Salt Lake City situa-se nas margens do Grande Lago Salgado, de onde provém o nome da cidade. O nome do lago em inglês é Great Salt Lake. A cidade foi fundada em 1847 no Great Salt Lake City por um grupo de pioneiros mormons liderados por seu profeta, Brigham Young, que fugiu da hostilidade e violência do meio-oeste dos Estados Unidos. Hoje, Salt Lake City abriga a sede da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. De acordo com dados do governo, atualmente menos de 50% da população da cidade é adepta da religião mormon, sendo aproximadamente 60% no estado do Utah. Com quase 200 mil habitantes, de acordo com o Censo Nacional de 2020, é a 122ª cidade mais populosa do país, com mais de 1,2 milhão de habitantes em sua região metropolitana. A cidade também está situada em uma grande área urbana chamada Frente Vazat, a qual possui em torno de 2,7 milhões de pessoas. O crescimento da mineração e a construção da primeira ferrovia transcontinental inicialmente trouxeram crescimento econômico, e a cidade foi apelidada de Crossroads of the West. Salt Lake City, desde então, desenvolveu uma forte indústria do turismo ao ar livre, vinculada às estações de esqui. O crescimento constante de Salt Lake City tentando se estabelecer como uma das cidades mais importantes do mundo não foi despercebido. Em 2008, o World Cities Study Group and Network, GAWC do Reino Unido, incluiu o nome da cidade em uma lista de cidades classificadas por sua economia, cultura, acontecimentos políticos e patrimônios históricos. A cidade foi classificada na mesma categoria de outras áreas metropolitanas do mundo de grande destaque, como Ankara, Manaus, Liverpool, Baku, Lusaka e Jerusalém, sendo que a cidade ficou acima de outras como Muscat, Austin, Gaborone e Tianjin. Salt Lake City é um dos centros bancários industriais dos Estados Unidos e sediou os Jogos Olímpicos de Inverno de 2002. História. Antes da chegada dos pioneiros mormons, os indígenas americanos habitaram o Vale de Salt Lake há milhares de anos. O principal povo indígena encontrado era o povo Ute, que mais tarde deram origem ao nome do estado, Utah. Na época da fundação de Salt Lake City, o vale era território mexicano. No entanto, a ocupação foi sazonal, perto de córregos e esvaziamento no Vale de Salt Lake. A terra foi tratada pelos Estados Unidos como de domínio público, sem título aborígene pelos mexicanos ou pelos indígenas. Os índios que habitavam a região nunca foram reconhecidos pelos Estados Unidos e seus direitos foram extintos. Acredita-se que o primeiro explorador americano na área de Salt Lake seja Jim Bridger, em 1825, embora haja suspeita de outros por volta de 1813 na área norte, próximo ao Utah Valley. O Exército dos Estados Unidos realizou pesquisas no Great Salt Lake e no Vale do Lago Salgado em 1843 e 1845. Um grupo de pioneiros mormons tinha viajado até ao Grande Vale do Lago Salgado, em agosto de 1846, liderados por Brigham Young. Os primeiros assentamentos permanentes na região aconteceram com a chegada dos mormons em 24 de julho de 1847. Eles tinham viajado para além das fronteiras dos Estados Unidos em procura de uma área isolada para praticar sua religião, longe da hostilidade e perseguição que tinham enfrentado em Ohio. Após a chegada, o presidente da igreja Brigham Young teria afirmado que este é o lugar, this is the place, depois de ver a área em uma visão. Eles descobriram que o amplo era uma grande área desabitada. 4 dias depois de chegar ao Vale do Lago Salgado, Brigham Young afirmou que no local seria construído o Templo de Salt Lake, destinado a ser o terceiro templo da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, substituindo os abandonados templos de Kirtland, em Ohio e o Templo de Nauvoo, em Illinois.
Construído na Praça do Templo no centro da cidade, o templo levou 40 anos para ser concluído, sendo iniciado em 1853 e dedicado em 6 de abril de 1893. Estes atrasos significavam que os templos em St. George, Logan e Manti foram concluídos antes do templo de Salt Lake. O templo tornou-se ícone da cidade e é a peça central. Na verdade, o canto sudeste da Praça do Templo é o ponto inicial de referência para Salt Lake Meridian, e para todos os endereços na região da cidade. Clima. O clima de Salt Lake City é caracterizado como um clima semiárido de estepe, segundo a classificação climática de Köppen, com as 4 estações definidas. Tanto o verão quanto o inverno são as 2 estações mais longas. Os verões são quentes e secos e os invernos são frios. A precipitação média da cidade atinge 419 milímetros por ano. A primavera é a estação mais úmida. Ocorrências de neve são registradas entre a metade do outono e a metade da primavera. A camada de neve não costuma passar 62,7 centímetros. A umidade e a precipitação em Salt Lake City é característica de tempestades formadas no Oceano Pacífico. Em cerca de 7 vezes ao ano os lagos da região congelam. Estima-se que cerca de 10% da precipitação anual na cidade pode ser atribuído aos lagos da região. A umidade também tende a vir do Golfo da Califórnia. Salt Lake City apresenta grandes variações de temperatura entre as estações. Durante o verão, há uma média de 56 dias por ano com temperaturas superiores a 32 graus Celsius, 23 dias pelo menos, 35 graus Celsius, e 5 dias de 38 graus Celsius. Nos invernos a temperatura fica geralmente abaixo de zero. Há uma média de que ao menos 26 dias ao ano possuem temperaturas que chegam a zero ou abaixo de zero. A temperatura recorde da cidade é de 42 graus Celsius. O principal clube de futebol da cidade, Real Salt Lake, foi fundado em 2004 e acrescentado à Major League Soccer em 2005. Foi inicialmente jogando no Rice Eccles Stadium, na Universidade de Utah. O Salt Lake Base é a principal equipe de beisebol do estado de Utah. Ele disputa a Pacific Coast League. Ele manda os seus jogos no Smith's Ballpark. Estatísticas do Departamento do Censo dos Estados Unidos. Estatísticas, mapas e outras informações sobre Salt Lake City, Utah.